Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 ferramentas que vão te ajudar e muito com o LaTeX. Sério, se você tem dificuldade em lidar com equações, tabelas e referências no LaTeX, então cara, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque são 3 sites e 3 ferramentas que vão te ajudar bastante a não perder tempo com essas coisas, beleza? Então deixa desde já o seu like se você gostou do assunto desse vídeo, compartilha com outras pessoas e vamos nessa! Bom pessoal, então estou aqui com o primeiro site que eu quero apresentar para vocês já aberto, como você pode ver aqui na minha tela. E olha só, esse site ele é super interessante, ele tem um nome super estranho para começar, né? SciWaivers, alguma coisa desse tipo. Mas ele é um site que possui várias ferramentas que são bem legais. Se você quiser dar uma vasculhada nele, lembrando que todos esses links dos sites estão aqui na descrição, tá, do vídeo. Você pode dar uma conferida e ver que ele tem várias coisas bem legais, várias ferramentas de produtividade, como você está vendo aqui. Inclusive, uma delas é exatamente esta aqui, que é a única que eu vou focar hoje, tá? Eu vou te apresentar somente ela, e se você clicar, você vai ver que é exatamente a que já estava aberta, certo? E essa ferramenta de produtividade que esse site traz, ela é focada em converter para você equações matemáticas no código do LaTeX. Então, você não precisa mais quebrar a cabeça tentando lembrar qual é o comando que vai gerar um determinado símbolo numa equação matemática ou integral, um somatório, porque nessa ferramenta já tem tudo isso integrado, utilizando uma básica interface gráfica, sabe? Então, ó, se você dar uma conferida aqui comigo, você vai ver que tem vários recursos matemáticos que já são apresentados em uma espécie de botões e você pode clicar para gerar o código referente àquela operação matemática. Então, por exemplo, vamos supor que você queira criar um limite, certo? Então, tem esse quadrozinho aqui, você pode ir digitando a sua equação, tem coisas que são bem simples em equações matemáticas no LaTeX, na verdade. Então, ó, vamos supor que você quer colocar f de x igual, e aí você quer dizer que f de x recebe o limite de alguma coisa. Então, ó, você pode clicar nessa opçãozinha que já tem o limite aqui nesse botão. Quando você clica nele, observa que ele já gera o código para você. Isso é muito interessante. Ele já colocou aqui, ó, contra barra lim, que vai gerar o limite. Esse underline aqui é justamente o que aparece embaixo do limite, sabe? Quando você diz que uma variável vai tender a algum valor. Então, se você apertar aqui em Convert, né, nesse botão aqui, Converter, você vai ver que aparece aqui embaixo exatamente a equação que você esperava que aparecesse. Só que é claro, talvez você não queira que o seu A tenda a B. E aí você pode editar isso aqui em cima. Por exemplo, você pode colocar x tendendo, e aí você já deve, né, sacar que esse right arrow já é aquela setinha apontando para a direita. Você vai simplesmente mudar e colocar, por exemplo, x tendendo a 0 ou algo desse tipo. Quando você apertar no Convert, você já vê o resultado disso. Então, ó, muito legal, isso ajuda bastante, ajuda pra caramba, sério. Então, ó, isso funciona somente com limite? Não, funciona com qualquer coisa. Inclusive, o seu limite poderia tender ao infinito, né? Então, como é que você coloca infinito no LaTeX? Porque não existe uma forma de você colocar assim diretamente. Mas, se você for nessa ferramenta, olha só, eu acredito que é aqui em símbolos. Olha só, símbolos, e tem um símbolo do infinito aqui, ó. Então você pode clicar nesse símbolo do infinito e já aparece contra barra inft, que é justamente o comando que você digita para aparecer o infinito na sua equação matemática em LaTeX. Olha só que maravilha, você já tem uma ferramenta, um site que consegue associar cada um desses símbolos que ele já disponibiliza aqui com o referente código desse comando matemático em LaTeX. Então, primeira ferramenta que eu recomendo fortemente, principalmente para você que está iniciando, porque com certeza isso pode te ajudar bastante no LaTeX, tá? Então dá uma conferida, dá uma explorada. Esse vídeo aqui é só para mostrar para você que existe essa ferramenta. Você tem vários símbolos matemáticos aqui, operações lógicas, relações, muito maior do que alguma coisa, maior, igual, diferente. Veja que quando você clica, ele já gera o código aqui embaixo referente a cada uma dessas, enfim, cada um desses símbolos matemáticos que você pode utilizar.
beleza? Então espero que você tenha gostado dessa primeira dica e vamos partir então para a segunda dica agora, tá? Bom, a segunda dica, pessoal, é relacionada a tabelas. Então, poxa, muito provavelmente você já deve ter quebrado muita cabeça tentando construir uma tabela no LaTeX. Quando você vai estudar como você faz uma tabela no LaTeX, você vê que tem que usar um ambiente chamado Table. Dentro do ambiente Table, você usa um ambiente chamado Tabular. E esse ambiente tabular é extremamente complicado. Quer dizer, pelo menos inicialmente, depois de um tempo você vê que não é tão difícil assim. Mas no começo você sofre muito para conseguir entender aquilo. Aí, olha só, já existe uma ferramenta chamada LaTeX Tables Generator. Inclusive, se você pesquisar no Google, vai aparecer esse site tranquilamente. Mas já vou deixar o link dele aqui na descrição, que ele já traz para você vários recursos que você pode usar para gerar a sua tabela automaticamente. Você digita a sua tabela e ele gera o código em LaTeX referente àquela tabela. Olha só que legal. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que você coloque aqui QTD de quantidades, certo? Vem aqui e coloca, sei lá, descrição. Aqui você coloca preço. E aí você pode colocar aqui quantidade 1. Opa. Aí você vem aqui e coloca quantidade 5, quantidade 10, algo desse tipo. E aí você vai preenchendo a sua tabela. Descrição, sei lá, feijão. Aqui eu vou colocar arroz. Aqui eu vou colocar, sei lá, sardinha. Olha as ideias, hein? Preço, sei lá, eu vou colocar um preço aleatório aqui, tá bom? Vou colocar R$5 aqui. Arroz, vou colocar R$3,50. Sardinha, enfim, R$4 a sardinha, beleza? Então, ó, a gente tem essas opções aqui. Se você colocar aqui embaixo, você já vê que ele já tem um código por padrão, que era justamente da tabela vazia. Mas se você clicar nesse botãozinho aqui chamado Generate, ou seja, gerar, olha que legal, ele já gerou para você a tabela completa, o código dela em LaTeX para você jogar no seu documento. Claro que ele adicionou mais algumas colunas aqui que ele já tem por padrão, mas você pode tirar essas colunas caso você queira, cortando essa partezinha aqui onde tem esse Z comercial. Mas ó, geralmente você usa essa ferramenta quando você tem uma tabela muito grande. Isso vai ajudar muito você. Vamos supor que você tem uma tabela lá no Excel. Você pode dar um Ctrl C lá na sua tabela lá do Excel. E você pode dar um Ctrl V aqui e ele vai pegar essa tabela completamente e vai jogar aqui. Quando você colocar Generate, ele vai gerar o código daquilo tudo e já vai disponibilizar para você. Então assim, eu como já tenho uma certa experiência com LaTeX, eu gosto de criar minhas tabelas do zero. Não vou mentir para você, eu realmente gosto de sofrer um pouquinho. Mas quando a tabela é muito grande, eu confesso que dá uma certa preguiça de fazer essa tabela. Então geralmente eu uso muito essa ferramenta quando eu tenho uma tabela muito grande que eu quero gerar. Mas se você não se sente muito seguro ainda em questão de tabelas no LaTeX, eu recomendo que você use essa ferramenta aqui sempre. E aí você com o tempo vai pegando a ideia das coisas e vai conseguindo editar caso alguma coisa não fique exatamente do jeito como você queria. O que, claro, pode acontecer porque já há uma ferramenta pronta. Então, algumas vezes já aconteceu comigo de não ficar perfeitamente do jeito como eu queria, mas você pode fazer uma ediçãozinha básica. Lembrando que eu mostrei só as partes simples, mas você pode vir aqui, por exemplo, ó, e adicionar inclusive bordas na sua tabela. Olha que legal. E aí você bota Generate e ele vai, ó, criar aqui as bordas da sua tabela. Achei isso aqui super fantástico também. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode mesclar, né? Olha só, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, Merge Selected Cells, ou seja, você consegue dar um merge, né? Você consegue mesclar aquelas células e juntando elas, olha só, quando você gerar o código, ele já coloca aqui multicolumn, que é o comando que você utiliza para dar um merge em colunas de uma célula. Achei isso muito legal. Você pode dar uma explorada melhor nas ferramentas que existem aqui. Mas ó, é mais uma ferramenta que vai ajudar muito a você aí desenrolar as coisas mais rápidas no que se refere a tabelas no LaTeX. Espero que você tenha gostado dessa dica também e vamos então para a nossa terceira dica.
Bom, pessoal, a terceira dica que eu tenho para dar para você, que na verdade é um site que vai ajudar muito você com LaTeX, é esse site aqui chamado BibTeX Online Editor. Nesse site, olha que fantástico. Normalmente a gente apanha muito para conseguir gerar referências no LaTeX. E geralmente essas referências elas são construídas a partir do BibTeX. Se você ainda não sabe o que é isso, não se preocupa, porque aqui no canal eu vou disponibilizar muito em breve um vídeo explicando como você pode criar referências nos seus documentos em LaTeX. Mas olha só, como você pode gerar aqueles bloquinhos das referências do BibTeX de uma forma mais automática. Então esse site vai fazer exatamente isso diretamente para você. Olha só, ele tem aqui em cima a opção de você dizer qual é o tipo de entrada, ou seja, qual é o tipo de documento que você quer estar. Ele já começa por padrão com artigo, mas existe também livro, existe conferência. Você tem até aqui embaixo, cadê? Aqui ó, online. Então se você quiser citar uma figura que você pegou na internet, por exemplo, então você pode clicar aqui em online, ele já atualiza quais são os campos que você precisa digitar e não necessariamente você precisa digitar todos. Por exemplo, esse mês aqui, ano, são coisas que você pode desconsiderar. Se na publicação já tiver, tudo bem, você coloca, mas se não tiver, você pode desconsiderar. Mas eu vou voltar por enquanto para artigo. O primeiro campo que você tem que digitar é o campo da chave, ou seja, como você quer chamar a referência lá no seu documento. Então, geralmente você coloca uma palavra inteira, você não coloca separado por espaços a chave, tá? Então vamos supor que você queira citar e o nome do autor seja Silva, tá? Então você coloca Silva 2020, por exemplo. E aí veja que aqui embaixo, ó, tá vendo aqui embaixo, ele já está gerando para você exatamente como vai ficar a sua citação para você colocar no seu arquivo .bib, que é exatamente o arquivo BibTeX que vai ter todas as suas referências. Eu achei isso muito legal. Ó. Você coloca o autor aqui. Então vou colocar, por exemplo, o autor, o Alisson Silva, certo? O título, veja que ele coloca quais são os campos que são obrigatórios aqui, com esse asteriscozinho vermelho. O título, sei lá, Ensinando LaTeX. Então, ó, você coloca aqui o título, tá? O journal, que é justamente qual é a revista, vamos supor que seja do I3E, tá? I3E Access, sei lá, alguma coisa do tipo. O ano, você pode digitar o ano aqui, 2020. Aí existem algumas outras coisas que você pode colocar referentes àquele paper, né? aquele artigo, mas não são obrigatórios, como você pode ver, não tem aquele asteriscozinho, então você pode simplesmente ignorar, tá? Bom, veja como ficou a citação aqui embaixo, ó. Você basta copiar isso aqui e jogar lá no seu arquivo .bib, que é onde tem a lista de todas as suas referências. E aí você já pode dar um /cite no seu documento e colocar essa chavezinha aqui, ó, Silva 2020 lá, e ele já vai ser mencionado diretamente no seu documento, tá? Depois eu vou criar um vídeo mostrando como é que você pode fazer isso, como é que você pode citar referências no LaTeX. Mas veja como essa ferramenta ajuda muito você a não ficar quebrando a cabeça e gerando a referência. Existem outras alternativas que depois eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, mas essa daqui é sem dúvida incrível. Voltando aqui para o online, né, quando você tem algum documento, alguma coisa que você queira citar e você pegou na internet. Então primeiro tem a chave aqui, vamos supor que você pegou um artigo do Brasil Escola. Eu acho que tem um site aí chamado Brasil Escola. Vou colocar aqui Lei de Newton. Vamos ver se tem alguma coisa desse tipo aqui. Então, ó, Leis de Newton, Brasil Escola, tá? Então, vou clicar aqui. Vamos supor que eu puxei alguma coisa desse artigo e queria citar, certo? Nesse post aqui desse site. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, veja que ele pede a chave, eu posso colocar, sei lá, Brasil Escola. E aí eu posso, o que é que ele pede depois? O autor. Então o autor eu vou colocar justamente Brasil Escola, que é o título daquele site, certo? Então você tem que se ligar com isso, o autor é quem está postando aquele artigo lá na internet, beleza? O título do artigo, no caso, aqui tem título, então você pega o título do artigo, que no caso aqui são Leis de Newton, tá vendo? Então vem aqui e coloco Leis de Newton. O mês, geralmente alguns sites têm o mês e o ano, ou o dia, mês e ano, em que foi postado aquele artigo naquele site.
alguns não tem, tá? Então, se no caso do seu site você procurar em todos os lugares e não encontrar qual foi a data, nesse aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, aparentemente não tem, certo? Não tem essa informação de quando foi postado, tudo bem. O que é que você vai fazer? Simplesmente ignora, não precisa você colocar então, tá? Mas você vai precisar com certeza colocar o URL de onde você tirou esse artigo. Então você dá um Ctrl C aqui, um Ctrl V e veja, já está prontinha aqui a sua referência. Isso aqui de uma forma automática, pessoal, é muito legal. Você pode clicar aqui, ó, dar um Ctrl C e colar lá no seu artigo, no seu documento .bib, tá? Então você já vai ter a lista de todas as suas referências. Legal, né? Esse outro site aqui. Espero que você tenha gostado de todas essas dicas. Bom, pessoal, então por hoje é isso aí. São 3 sites que eu tenho certeza que vão ajudar bastante você no LaTeX, principalmente se você é iniciante, mas não somente se você é iniciante, né? E se você gostou, eu queria muito que você deixasse seu like aqui embaixo para me ajudar no canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que você sabe que querem aprender um pouco mais do LaTeX. Enfim, eu agradeço demais a você por ter ficado até aqui e te espero no nosso próximo vídeo.